Eu não sei se é atual ou não, mas tem um vídeo do Steve Bannon na CPAC. Eu vi postado, eu não sei qual é a data, mas é ele falando numa CPAC lá nos Estados Unidos que se o Bolsonaro for preso, eles matam ele no cárcere. Professor Luiz Arthur, seus comentários, fique à vontade. Pavinato, como eu concordo com a análise aqui, eu quero pegar um viés econômico, né? Ontem, como você mencionou no começo do programa, estive lá em Pinhalzinho, perto de Chapecó, em Santa Catarina, numa feira de agronegócio, né, com centenas e centenas de empresários. Todo mundo sabe que o agronegócio, na eleição entre Lula e Bolsonaro, 99,9% preferiam o Bolsonaro, ponto. Até porque o Lula, naquela famosa entrevista ao Jornal Nacional, chamou o agronegócio de fascista, direitista e por aí vai. Muito bem. E também maltrata o agronegócio agora no governo dele. Isso dito, ontem quando eu cheguei lá, eu tinha expectativa, ao debater economia, de que eu seria perguntado sobre inflação, sobre o dólar, sobre juros, sobre o crescimento econômico, sobre o Donald Trump. Mas, incrivelmente, a primeira pergunta... Você se lascou. Não, é que eu já imaginava. A primeira pergunta, qual foi? Alexandre de Moraes. Ele monopoliza hoje todos os debates políticos e econômicos. Por quê? Porque o empresariado está assustado. O empresariado está com medo, a insegurança jurídica predomina no país. E isso afeta a economia. Deixa eu já aproveitar essa sua colocação. Você acha, porque a gente estava discutindo aqui na mesa, aliás, quero agradecer, somos 41 mil telas só no YouTube, não esqueçam de curtir e compartilhar, e quase 9 mil no X, e 41 por aqui. A gente estava discutindo aqui na mesa, será que o Bolsonaro vai preso? Né? Porque a gente está falando, juridicamente, pela letra da lei, que lei? Ora a lei, né? Essa virtualidade que está publicada no site planalto.gov.br, chamada legislação brasileira, pela lei ele não poderia nem estar sendo denunciado. Mas o Brasil está tão louco, os ministros do STF, lá tendo à frente o Alexandre de Moraes, fazem o que querem, estão acima da lei, até cometem crimes de abuso de autoridade, nada acontece. Pode ser que o Bolsonaro vá preso, mas tem um cálculo também, né? Que o Bolsonaro preso, um cara que ganharia em todos os cenários a eleição para presidente da República preso, você acha que vai ter empresário saindo do Brasil, fechando empresa se o Bolsonaro for preso? Olha, existe esse risco, Pavinato. Ontem essa pergunta também foi colocada. A minha análise é que a decisão será política. Não tem nada de jurídico aí. É um cálculo político. O que é melhor para eles em 2026? É Bolsonaro preso ou não? Porque você pode ter um efeito ao contrário do que eles imaginam. Ao prender o Bolsonaro, fortalecer a direita e ganhar o candidato apoiado pelo Bolsonaro, ainda que preso. Vale lembrar que o Lula, por diversos motivos que a gente questiona aqui, voltou à cena da política e ganhou a eleição. Né? Ele voltou até fortalecido. Então a prisão é um ato simbólico, é uma decisão política e o empresariado está de olho não só na questão da prisão, mas se ele for preso, qual será o desempenho e quem será o candidato da direita apoiado por Bolsonaro em 2026. Agora, professor Solano, eu não sei se é atual ou não, mas tem um vídeo do Steve Bannon na CPAC. Eu vi postado, eu não sei qual é a data, mas é ele falando numa CPAC lá nos Estados Unidos que se o Bolsonaro for preso, eles matam ele no cárcere. Eu não desconsideraria essa hipótese. Mas, inicialmente, cumprimentos a todos, um grande abraço para a doutora Kátia, que consegue, mesmo no momento de tensão, ser meiga do jeito que ela é, né? Eu sempre gosto de buscar aforismos, ditadinhos, que possam, de alguma maneira, corporificar situações. E o povo russo, no caso é porque esse aforismo representa muito bem o que a gente está vivendo, ele tem um ditado que é muito contrário àquilo que nós no Brasil falamos. Nós no Brasil dizemos sempre assim, depois da tempestade vem a bonança. Os russos têm o hábito de dizer, depois da tempestade vem a enchente. Eu achava que era Chavurska. Não. Olha, quando você para e olha e vê a situação que a gente está vendo agora, nós estamos vivendo a tempestade que está sendo provocada por os ministros da corte, em especial por Alexandre de Moraes. Mas por qual razão eu estou vendo que virá a enchente? Juridicamente, como foi apresentado, isso não tem fundamento, isso é uma peça de ficção, é um absurdo jurídico.
como a doutora Ana Paula falou ontem, isso é teratológico, é esse o termo. Teratológico. Né? Isso é uma teratologia, que se você for simplificar, é uma aberração. Não tem fundamento, não tem base, é uma invenção para resolver um problema ali, cria-se o que quer e está uma configuração jurídica. Só Né? para a gente... Né, em Minas Gerais é um trem sem pé nem cabeça. É um trem sem pé nem cabeça. Mas aí onde que está o grande problema? Quando você olha a situação que nós estamos vivenciando, pegou-se uma personagem que foi colocado numa situação que já é configurada como uma situação de tortura, porque foram os próprios ministros, ou um ministro importante no Supremo Tribunal Federal, que assim configurou e foi aceito por todos, inclusive por juristas do Prerro, que repetiram aquilo que ele havia falado. Mas tudo bem. Aí a gente coloca, ele é levado para uma condição em que, certa vez, na sala de aula, trabalhando com profissionais de segurança pública, há alguns anos atrás, nós discutíamos como é que a máfia trabalhava, ou comunidades, grupos organizados criminosamente trabalhavam, quando eles queriam pegar alguém. O perfil deles não era matar o cara, não era torturar o cara, era ir atrás de quem ele ama. E a pressão psicológica para derrotá-lo era exatamente torturá-lo, ameaçando todos aqueles que ele amava. Quando você olha um modus operandi desta natureza e vê a possibilidade de estar sendo reproduzido a mesma forma, a conclusão que você chega, e aí é que eu começo a pensar, virá a enchente, é de que a situação em que está não tem como voltar, não tem como retroceder por parte de Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes. Ele vai até o fim. Por que ele vai até o fim? Porque ele não pode mais voltar. E ele está utilizando, pelo que ficou configurado nos vídeos, exatamente as maneiras de agir daqueles que são os piores da nossa sociedade. Porque se isso é uma tortura, tal qual foi configurado por Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes, então ele utilizou o modo de tortura que é adotado exatamente pelos grupos que estão em desespero, são grupos criminosos. É pior que merda, porque a merda sai, não volta, mas aduba. Isso aí sai, não volta e contamina. E aí ele vai até o final, Pavinato. Sabe qual é a situação que começa a me angustiar? A imagem que vem à minha frente é de que ele vai para o abraço do afogado. Por isso que ele não vai retroceder. Como para o abraço do afogado? O que é o abraço do afogado? Um cara está no desespero, é aquele que está se afogando, vai alguém tentar ajudá-lo, ele não consegue ser ajudado, o que ele faz? Ele se segura naquele que está lá e puxa o cara para baixo para tentar sobreviver. Ou se afoga todo mundo, ou são afogados todos, ou então todo mundo é afogado para ele sobreviver. Essa é a imagem que vem na minha cabeça. Essa é a razão pela qual eu não retiraria a possibilidade do Bolsonaro ser anulado. Sabe por qual razão? Porque o Bolsonaro... Ser anulado, você quer dizer ser anulado fisicamente. Morto. Fisicamente falando. Anulado é morto. Ser anulado fisicamente. Por uma razão simples. Olha a situação do desespero de alguém que já chegou no limite, na extremidade lógica das ações e não tem mais estratégia. Agora é só sangue e vontade. Olha qual é a situação que ele está. Em 2018, antes da eleição do Bolsonaro, eu escrevi um artigo que acabou fazendo um relativo sucesso. Eu escrevi um artigo que era assim: eu sou a lenda. Por qual razão? Eu tentava explicar como o Bolsonaro se tornou uma lenda, porque ele era um mito, mas o mito é baseado em ficção. A lenda é uma história com uma função moral que se configura numa história concreta. Por mais que tenha elementos mais românticos, tem base concreta. Se o Bolsonaro está numa condição agora em que eles estão voltando a mitificar o Bolsonaro já não é mais a lenda, não. Está voltando a ser um novo mito. Tanto faz ele vivo quanto morto. E aí, no abraço do afogado, o que eles vão fazer? O que pode acontecer? Melhor dizendo, isso é apenas uma elucubração. O que pode acontecer? É melhor nós anularmos para ver como é que vão se configurar as forças, em especial as forças da oposição, porque eles poderão apostar na fragmentação da direita. E aí a direita vai fazer o quê? Quem é o líder que o substitui? Essa é a razão pela qual eu começo a me angustiar, porque eu vejo que estão chegando à extremidade da lógica da ação ao ponto de dizer, nós não podemos mais voltar, vamos até o fim. Direito, não sei mais o que é direito. Lei, isso é irrelevante. O que está, com todo respeito, como pode, diante de tudo aquilo que foi apresentado por vários juristas, inclusive juristas de esquerda,
alguém chegar e dizer, não tem fundamento, vamos levar até o fim, porque eles tentaram, fizeram uma tentativa da possibilidade de uma hipótese concreta, fictícia, bivolt de um golpe de Estado. É o que eles estão fazendo. Então, se eles vão até ali, eles vão até o final. Corre o risco do Bolsonaro ser preso? Sim, corre. O problema é o cálculo estratégico que eles vão fazer. Porque, na minha percepção, eles vão para o abraço do afogado. E quando eu falo eles, eu falo 2, 3 ou 4 que realmente estão sentindo a pressão de que todos viram a verdade. Agora não é mais a questão de verdade ou não. É a questão de temos que sobreviver com o que está diante de nós. Só tem uma coisa que pode fazer ele retroceder. Isso é uma questão da inércia. Vai até que uma força o pare. Ou um grupo de iluminados no Senado para isso, ou então a própria base de esquerda, ou quem quer que seja, dos seus aliados que ali estão, que vão simplesmente dizer, acabou, porque nós temos que mudar alguma coisa para permanecer tudo como sempre foi. E o mudar alguma coisa aí é tirar esse pessoal que foi além do que poderia. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente. Porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir. Segundo C é comentar. O terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.